Aleluia! Aleluia! Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 12, diz assim: E ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos em um lugar deserto. E ele, porém, respondeu: Deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Ao menos que compremos alimento para toda esta multidão. E ali estava cerca de 5.000 homens. E todos comeram, verso final, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Se você puder, erga suas mãos para cá, ore por mim. Espírito Santo, em nome de Jesus, que a tua graça, o teu amor e a tua presença seja sobre as nossas vidas. Que todo e qualquer, Senhor Deus, sentimento, Deus, atuação, ou, Senhor Deus, qualquer estratégia, Senhor Deus, de resistência à tua palavra trazida pelo inferno, nós damos ordem agora em nome de Jesus. Mas que, Senhor, cesse, Pai, e que o teu nome e que a tua palavra seja manifesta em nosso meio e fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos em 40 dias de uma vida abençoada. Entramos na nossa penúltima mensagem. Essa semana nós vamos entrar na nossa última semana. E até hoje nós estávamos fazendo o jejum. E o jejum essa semana foi sobre arroz, sobre feijão e frituras. E para a alegria geral de vocês, todos vocês, nós estamos na última semana. E essa semana nós vamos nos abster de comer tudo e qualquer tipo de carne, para a alegria geral dos carnívoros, tá? Os carnívoros como eu, então, essa semana nós não vamos comer carne. E eu preciso que dizer que frango é carne, peixe é carne, camarão é carne, tá? Porque tem algumas pessoas que viram para mim e falam assim: pastor, eu vou comer frango. Não, frango é carne, irmãos. Calabresa é carne, linguiça é carne, bacon é carne, toda e qualquer outra coisa que seja de origem, vamos botar animal, com exceção do ovo, você não vai comer, queridos. Então, se você quiser fazer um churrasco essa semana, faça um churrasco de ovo. Faça ovo frito, ovo cozido, ovo à milanesa, ovo à parmegiana, ovo sem o presunto na parmegiana, por favor, porque presunto não pode. Então essa semana nós estamos sem todos esses alimentos. E antes que algum religioso que conte o tempo chegue para mim e fale: pastor, 40 dias vai dar na quarta-feira, então eu acabo o jejum na quarta. Não, porque o nosso Senhor faz além do que nós pedimos ou pensamos. Então a gente também vai esticar até domingo, para a honra e glória de Jesus. Amém, queridos? Então nós encerramos domingo que vem o nosso jejum e os nossos 40 dias com a última ministração. E hoje eu quero falar com você sobre o princípio da multiplicação. Quero falar com você hoje sobre o princípio da multiplicação. Entenda, nós estamos falando sobre uma vida abençoada. E uma vida abençoada não é para poucos sortudos. Tem algumas pessoas que acham que uma vida abençoada são para poucos sortudos, que nasceram numa condição favorável. Não, mas uma vida abençoada é resultado de uma mudança de mente e uma mudança de atitude. É o resultado de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude, para que tudo aquilo que eu tenha possa ser usado na terra como instrumento de Deus na vida da igreja e na vida do próximo. A nossa percepção e a nossa atitude, queridos, ela vai ser determinante para o tipo de vida abençoada que nós vamos viver. O tipo de vida que nós teremos, e se teremos uma vida abençoada, vai ser determinado pela percepção e atitude que nós temos frente à vida. E Deus tem muito, escuta, Deus tem muito interesse em nos abençoar. Para quê? Para que você seja rico, bonito e tenha dinheiro, ande com roupa de marca e ostente por aí? Não.
Deus quer nos abençoar para que nós tenhamos, para que nós possamos abençoar a vida de outros. Ele tem interesse em nos dar para que nós sejamos como Ele, para que nós possamos vencer a tirania de apenas querer receber, mas nós possamos também nos parecer com o coração dele, porque o coração de Deus é um coração abençoador. O caráter de Deus é um caráter abençoador. Deus quer te abençoar, meu amado, e você precisa entender isso. E Deus não vai te dar só um limite. Deus te dá além do limite. Foi assim durante toda a Bíblia. Durante toda a Bíblia, o Senhor sempre deu além, o Senhor sempre deu a mais, o Senhor sempre fez mais. O Senhor sempre fez mais. Mas a única coisa que Deus nos pede é que tudo aquilo que o Senhor nos dê, tudo aquilo que nós recebemos dEle, que seja consagrado a Ele antes. Que seja consagrado a Ele. Presta atenção nesse texto de Deuteronômio 13, 17, que diz assim: olha, não sejam encontrados em suas mãos, quer dizer, não tenha vocês nada de posse, não seja encontrado em suas mãos nada do que foi destinado à destruição, para que o Senhor se afaste do fogo da sua ira. Vocês terão misericórdia, Ele terá misericórdia e compaixão de vocês, e os fará multiplicar, conforme prometeu sobre o juramento dos seus antepassados. Não haja em vós nada na vida de vocês que seja consagrado à destruição. E meu amado, eu já ensinei isso aqui e eu vou falar mais uma vez: no reino espiritual não existe nada neutro. Não existe neutralidade no reino espiritual. Se algo não pertence a Deus, Satanás toma posse. Se algo não é do Senhor, Satanás ele rouba e ele toma para si, porque é característica do inferno. Se não foi consagrado ao Senhor, está destinado à destruição, meu amado. Você precisa entender isso. Se você vive uma vida e essa vida não está destinada, consagrada a Deus, a sua vida está destinada ao inferno. Se você tem recursos e esses recursos não são consagrados a Deus, esses recursos estão sob a égide de Mamon, estão sob o cuidado do inferno, estão consagrados e destinados a Satanás. E eu digo mais uma vez, tudo na nossa vida precisa ser consagrado a Deus. E eu já começo essa mensagem te trazendo uma pergunta de reflexão. Como está a sua vida pessoal? Como está a sua vida pessoal? O dinheiro que você tem na sua conta bancária hoje foi adquirido por um meio lícito ou por um meio ilícito? Você passou alguém para trás para conseguir o que você tem? Qual é o tipo de vida que você está vivendo? Você está querendo que Deus abençoe você e multiplique as coisas que você tem, mas você está querendo viver conforme o velho homem, como o antigo homem. Presta atenção numa coisa: esse é um dos maiores problemas que nós crentes temos, é que nós queremos as coisas espirituais, mas nós queremos nos mover pelos padrões errados e pelos padrões antigos da nossa velha maneira de viver. Presta atenção numa coisa, 2 Coríntios, capítulo de número 5, verso de número 7, se não me falha a memória, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo ele fez o quê? Novo. Então, se o Senhor nos deu uma nova vida, meu querido, não há mais como caber na nossa vida as mesmas práticas do passado, porque se as práticas do passado continuam existindo em nós, a nossa vida continua destinada à destruição. Você precisa entender isso. Não adianta você falar que você quer ter uma família abençoada, uma vida abençoada, mas se você está andando com a mulher casada, com o homem casado, não adianta. Não adianta você pedir ao Senhor: Senhor, abençoe os meus recursos financeiros, mas você está pegando coisas dos outros e roubando coisas do Senhor. Você está vivendo da sua maneira antiga. Não adianta, você está destinando a Satanás. Nós precisamos fechar brechas, queridos, na nossa vida. E às vezes eu vejo pessoas
que flertaram, aliás, viveram durante muito tempo a sua vida no inferno. Deus deu uma nova vida para elas, mas elas ficam flertando com as coisas do passado, irmãos. Joga fora toda a velha maneira de viver, lança fora, consagra a tua vida ao Senhor e não à destruição. Que todos os teus bens, que todos os teus frutos, que todas as tuas habilidades, que tudo que você tem seja consagrado a Deus e não à destruição e não ao erro. Entenda isso, porque o segredo da multiplicação, e você precisa, me ajuda aqui, Mateus, e o segredo da multiplicação é a consagração, meu amado. Você precisa entender isso, que o segredo da multiplicação é a consagração. Foi não, meu filho. O segredo da multiplicação, obrigado. O segredo da multiplicação é a consagração. Você precisa consagrar para que as coisas aconteçam. Você precisa consagrar para que Deus multiplique. Eu tenho certeza, querido, se eu perguntar para você aqui, quantos gostariam de ter benefícios na sua vida potencializados? Tenho certeza que todos nós aqui vamos falar que sim. Que nós queremos ter mais, talvez mais tempo, mais recursos. Queremos ter mais dons, sermos mais inteligentes. Queremos fazer mais. Ótimo, irmãos, esse desejo de querer fazer mais não está errado não, irmãos. Não está errado, mas você precisa entender se você está querendo fazer mais com qual princípio. Para a consagração a Ele ou para a sua consagração? É para a honra e glória dEle ou é para a sua honra e glória? O que você está fazendo com a intenção de beneficiar o reino de Jesus, ou você está querendo fazer para si mesmo, consagrando a sua vida à destruição pelo seu modo antigo de viver? Você precisa entender, o segredo para a multiplicação é a consagração. E eu creio muito, irmãos, que Deus é um Deus de multiplicação. E Deus é um Deus que multiplica os nossos recursos, amém? Eu creio nisso, eu creio. E hoje nós lemos, se você fechou, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 9, 12, pode deixar aberta. Hoje nós lemos um dos milagres que eu acho mais formidáveis, irmãos, e eu acho mais lindo, um dos milagres que eu mais gosto de ler na Bíblia. O milagre da multiplicação de pães. Preste atenção, o texto diz que Jesus alimentou 5.000 homens. Aí você pensa que foi 5.000 pessoas que Jesus alimentou. Não, meu amado. Se a gente for fazer uma continha rápida, cada homem desse era casado. Se eram 5.000 homens, nós devíamos ter então ali mais 5.000 mulheres. Se é normal que lá as pessoas tenham vários filhos, mas se a gente for fazer uma continha por baixo, nós temos... Não, bota nos slides. Isso. Tá não. Me ajude aí. Me ajuda aí, menino. Só aqui, Mateus. E se a gente for fazer uma continha por baixo, vai dar 20.000. 20.000 pessoas. Porque cada homem tem uma esposa, mais 5.000 pessoas, com mais 2 filhos, que não eram, irmãos, porque eles deviam ter 10 filhos. Porque antigamente não tinha Netflix, não tinha televisão, não tinha anticoncepcional. E eles só tinham isso, então era isso mesmo que eles viviam, né? Então eles tinham muitos filhos. Muitos filhos. Então, querido, se a gente for fazer uma continha por baixo ali, o milagre foi muito maior do que você imagina. Não foi 5.000. Foi quase 20.000 pessoas sendo alimentadas. 20.000 pessoas sendo alimentadas. E o texto diz que os que comeram foram cerca de 5.000 homens. Foi não? 5.000 homens. Isso, obrigado. Esses meninos lindos. Foram 5.000 homens que comeram ali. E todos ficaram plenamente satisfeitos com 5 pães e 2 peixinhos. E eu quero que você entenda que foram 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram 20.000 pessoas. 5.000 famílias. E eu quero contextualizar um pouquinho para você entender alguma coisa. Para pensar, idealiza. Nós vamos começar uma série de ministrações e de repente nós saímos daqui e nós vamos para um lugar bem deserto, que foi assim com Jesus. E Jesus começa a pregar às 9 da manhã. E dá meio-dia e Jesus não para de pregar.
Deu 1h, 2, 3, 4, 5, e Jesus ainda está pregando. E Jesus não para de pregar. E aí, de repente, começa um burburinho no meio dos apóstolos, falando: cara, como pode? Ele não para. Eu acho que ele não está preocupado com a gente. Ele não está percebendo o que está acontecendo. Porque, queridos, eu acredito que alguém ali deve ter começado a reclamar e falado: Jesus não está preocupado. Talvez bem provável que fosse Judas, o mesmo que semana passada ela falou da mulher. Aqui talvez ele esteja falando: Jesus não deve estar preocupado com isso. Olha aí, já está tarde. Já não tem mais mercado para a gente comprar, as padarias já fecharam, não tem McDonald's, não tem Burger King, não tem nada aberto. Não está nada. Como é que nós vamos fazer para alimentar 5.000 homens, 20.000 pessoas, irmãos? Ele não vai parar de falar. Como é que nós vamos fazer? Irmãos, idealiza, pensa a cena, irmãos. Nós vamos para um final de semana, para um dia, com 100 pessoas. Os meninos vão agora para uma campa dentro com jovens, 70 pessoas, 50 jovens, 70 jovens. Eles vão ter que levar um caminhão com pelo menos 5 toneladas de comida, irmãos, para alimentar essa multidão. No primeiro dia, aliás, no primeiro meio turno. Agora, você imagina, irmãos, você ter que se preocupar em levar comida para 20.000 pessoas. Eu quero que você pense nesses detalhes. O texto diz que chegou no final da tarde, já estava tudo fechando, irmãos. As lojas não estavam mais abertas. Não tinha nada aberto, era deserto o local. E começou ali os apóstolos, e falando: meu Deus, quem vai? Quem vai falar com ele? Alguém precisa falar com ele. E eu imagino que Judas, porque tinha um coração meio ressentido, devia ter olhado e falado assim: por que vocês não vão então? Tem que ir. Quem tem que ir? Estou supondo, tá, irmãos? Quem tem que ir é João. Já que João é o preferidinho dele, João que tem que falar com ele. A Bíblia diz que João reclinava a cabeça sobre o peito de Jesus. E eu acredito que no meio daquela toda coisa, Pedro levanta e fala assim: eu vou falar com ele. Eu vou lá. E Pedro chega, cutuca Jesus e fala: Jesus, os mercados já fecharam. Não tem nada por perto, não tem lanchonete, não tem padaria. Nós temos 20.000 pessoas, elas não vão conseguir chegar a tempo. E elas não vão procurar nada. Eu acho bom se o senhor despedir elas logo, talvez dê tempo delas conseguirem chegar em casa 8 da noite, porque o último camelo vai passar e eles não vão ter como voltar. O Uber vai estar caro e eles não vão ter como pagar para voltar, Jesus. Jesus olha para o discípulo e fala assim: dá a eles de comer. Dá a eles de comer. Queridos, Jesus tem senso de humor, irmãos. Jesus tem senso de humor. Você para para pensar, quem foi que levou comida para 20.000 pessoas, queridos? Eu imagino que se o discípulo fosse um tanto quanto desrespeitoso, devia talvez olhar para Jesus e falar assim: Senhor, o Senhor acho que não se tocou do que eu estou falando. Não tem comida, Jesus. Não tem como a gente alimentar 20.000 pessoas aqui. Mas o discípulo, eu acredito que o discípulo deve ter voltado para os apóstolos e falado assim: ele mandou a gente dar algo de comer. Eu acredito que Mateus deve ter olhado para um lado e olhado para o outro, e de repente ele viu um menino. E o menino tinha passado num McDonald's da vida e comprado 2 McFish e uma porção extra de pão, irmãos. E ele levou 2 McFish e uma porção extra de pão. E Mateus olhou para aquilo e falou: cara, é o que nós temos. Você sabe por que Jesus vira para os discípulos e fala assim: vai e alimenta? Jesus podia muito bem, irmãos, ter feito assim, ó, e cair do maná do céu, irmãos. Ele já tinha feito isso no deserto. Por que Jesus não faz isso agora? Sabe por quê? Porque Jesus não queria alimentar naquela multidão e nem naqueles discípulos um sentimento de necessidade, porque o Senhor mesmo já tinha ensinado: quem não tem, até o que não tem lhe será retirado, mas o que tem lhe será dado, e lhe será dado como uma medida calcada, sacudida e transbordante. Presta atenção numa coisa, meu amado: você sempre tem algo na sua vida para que o milagre aconteça nela. Entenda isso em nome de Jesus. E é por isso, irmãos, que eu acho formidável a forma como o Senhor tem de tratar.
Porque todos os milagres de Jesus, Ele chega para o homem e faz o homem participar do milagre. O Senhor então chega e pergunta: vai lá e dá de comida para eles. O Senhor está fazendo mesmo para que eles busquem e apresente algo ao Senhor. E o Senhor então, aí de repente ele vem e fala: Senhor, nós temos aqui 2 McFish e uma porção extra de pão. Nós temos 5 pães e 2 peixinhos. É o que nós temos. O Senhor vira e fala assim: assente-se em grupos de 50. E eles se assentam em grupos de 50. E aí o Senhor vira e fala assim: então tome. Agora ele pega, dá graças, entrega na mão dos discípulos. Entrega na mão dos discípulos. E os discípulos talvez ficassem olhando para aquilo. Presta atenção, meu amado. Imagina você que você nunca leu essa história. Talvez você nunca tenha lido essa história, irmãos. Pensa você que você nunca leu essa história. E de repente um homem resolve levantar nos céus 5 pães e 2 peixes. Esse homem simplesmente pega 5 pães. Eu tenho 1, irmãos. Ele resolve pegar 5 desse aqui. Que eu acredito que 5 não daria nem pra gente tudo aqui. Até porque o Jaziel está aqui hoje com a gente. Não vai dar. Não vai dar. 5 pães e 2 peixes. Pastor, isso é um Mac Chicken. Isso é um... Como é que é o nome desse aqui? Que eu esqueci o nome. De frango. Como? Nuggets. É um nuggets, pastor. Sim, mas idealiza que é um peixe, tá, irmãos? E ele pega 2 peixes. Para pensar, ele apresentando isso. E eu fico imaginando Tomé, irmãos. Eu fico imaginando Tomé. Para pensar Tomé olhando para Jesus e vendo Jesus levantando 5 pães e 2 peixinhos na mão e dando graças ao Senhor. Ah, meu irmão, Tomé deve estar falando assim: o que ele está pensando? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer, queridos? Presta atenção numa coisa, meu amado. Você talvez não saiba o jeito de Deus, mas eu preciso te falar que o jeito de Deus não vai fazer sentido para você, porque nós somos seres espirituais e não seres lógicos. A lógica de Deus não é compreendida pela lógica humana. Você não vai entender, meu amado. O jeito de Deus pode não fazer sentido para você, mas eu preciso que afirmar que sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. E aí, meu amado, Jesus então manda sentar, dá graças, entrega nas mãos dos discípulos. E o milagre começa a acontecer. E o texto diz que sobrou 12 cestos de pães cheios. Cara, esse milagre é lindo demais, irmãos. Esse milagre é muito lindo. E eu quero destacar com você aqui que para você viver isso, entenda, crente, para que você viva isso que eu estou falando aqui, de princípio de multiplicação, e você viva essa bênção, o seu coração precisa ser um coração de fé e de obediência. Porque, cara, você não consegue viver esse nível de milagre se você não tiver fé para crer nele. E eu vou te falar uma coisa: vai chegar um momento em que a tua fé pode até parar, irmãos, ela pode até falhar, mas deixa eu te falar uma coisa: dê passos pela tua fé, e no momento em que a tua fé não fizer mais que você dê passos, que a tua obediência te empurre, mas que você viva aquilo que Jesus te mandou viver, meu amado. Você precisa ter fé para olhar para um lado e pegar 5 pães e 2 peixinhos e falar para Jesus: é o que a gente tem. Mas você precisa ter obediência para Jesus te entregar na tua mão e você falar assim: cara, são 20 mil pessoas. Queridos, tem momentos que você não vai nem acreditar, mas você precisa ter a obediência para acreditar. E a obediência é o mais básico da nossa fé, irmãos. E é o mais necessário. Eu costumo dizer que quando você é criança, o básico que você precisa para aprender a ler, escrever e viver uma vida de crescimento é o abecedário.
né? E o abecedário, A, B, C e D. Eu costumo dizer que o abecedário da vida do crente não é o A, B, C e D. É o obedecer. É o obedecer. Vai ter momentos, queridos, eu estou te falando. Vai ter momentos que você vai olhar e falar assim: Senhor, eu não tenho fé para isso. Mas o Senhor vai falar para você: faça. Você vai virar como Pedro e vai falar assim: Jesus, tu tens o direito de mandar. Se tu tens o direito de mandar, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Talvez eu nem acredite, Senhor, mas eu vou obedecer. Queridos, a fé vai te levar a lugares, a obediência vai te empurrar quando a fé faltar. E que o Senhor nos ache com corações de fé e de obediência, para que nós possamos viver isso. E eu quero destacar 4 princípios que tem aqui. E esses 4 princípios da multiplicação, o primeiro princípio da multiplicação é que antes das coisas serem multiplicadas, elas precisam ser organizadas. Verso de número 14 e 15 diz que estavam 5.000 homens e o Senhor disse assim: façam-os sentar em grupos de 50. E os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Meu amado, entenda, todas as ações de Deus em nossa vida, ela tem um ponto de partida. Todas as ações de Deus em nossa vida têm um ponto de partida. E a primeira ordem de Jesus, eu vou te falar uma coisa, não tinha nada a ver com a necessidade. Jesus vira e fala assim: dê a eles de comer. Eles falam: a gente tem 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor vira para eles e fala: bota todo mundo sentado em grupo de 50. Ah, irmãos, como assim, Jesus? Vamos resolver, Senhor. Vamos buscar alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, Jesus. Bota sentado em grupo de 50. Preste atenção numa coisa, crente. Talvez a ordem que Jesus está te dando hoje para botar em ordem na sua vida aparentemente não tenha nada a ver com a necessidade que você está vivendo. Entenda, talvez o que Jesus está mandando você fazer não tem nada aparente com a necessidade que você está vivendo, mas presta atenção numa coisa: quando o Senhor te manda fazer, faça, meu amado, faça, meu querido, faça. Pastor, mas não tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver com o que Jesus... Senhor, eu preciso que o Senhor me dê recursos. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Mas, Senhor, eu estou precisando pagar mais umas contas. Eu estou precisando fazer mais algumas coisas. Eu estou trabalhando, Jesus, 20 horas por dia. Eu estou saindo de manhã fazendo Uber. Senhor Deus, eu estou saindo às 6 da manhã, às 5 da manhã. Estou retornando para casa meia-noite, 1 da manhã. Senhor Deus, eu não tenho mais tempo. Senhor Deus, eu não consigo fazer mais nada, Senhor. E aí o Senhor vira para você e fala assim: vai servir lá na igreja. Aí você vira e fala: como assim, Jesus? Você não está entendendo, Senhor. Eu estou falando que eu não tenho tempo e o Senhor está mandando eu ir servir na igreja. Vai servir na igreja? Você vira e fala assim: Senhor, eu preciso. Eu quero. Eu tenho a necessidade, Senhor Deus, de fazer mais. De servir no ministério e fazer algumas coisas. E aí o Jesus vira para você e fala: você quer fazer mais? Então vem cá, sossega aqui que eu vou te ensinar umas coisas. Não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu estou querendo ir, o Senhor está mandando eu ficar. Queridos, presta atenção. Muitas das vezes a primeira ordem do Senhor pode não parecer que faça sentido para você, mas tem a ver com o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus é um Deus intencional e Ele não brinca com os seus filhos. Você está entendendo, meu amado? Deus não brinca com os seus filhos. Você pode não compreender, meu amado, o que você está vivendo, mas presta atenção: se Jesus mandou você fazer, você faz. A mulher chega para o profeta e fala para o profeta: meu marido morreu, meus filhos estão sendo vendidos como escravo. O profeta pergunta: o que você tem? Um pouquinho de azeite. Vai e pega vasilhas. Não, profeta, você não está entendendo. O credor está na minha porta, batendo, querendo levar meus filhos. Pega teus vizinhos vasilhas, e não poucas. O vinho acabou. Jesus fala: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso?
enche esses balde d'água aí. Senhor, o senhor não está entendendo. Nós estamos precisando achar um Uber rápido para ir lá na Super Adega para comprar uns vinhos lá, porque acabou o vinho, mas nós não temos dinheiro, a gente precisa de dinheiro. Por que o senhor está querendo que eu pegue balde d'água? Pega esses balde d'água, enche aí, balde d'água. Querido, pode não te fazer sentido o que o Senhor está te mandando fazer. Talvez o Senhor, você está pedindo para que o Senhor te abençoe, e o Senhor está virando para você falando: coloca a tua casa em ordem. Organiza o que você tem, prioriza o reino de Deus, tenha tempo para servir na casa do Senhor, seja discipulado, seja um discipulador. E aí você vai falar: cara, isso não me faz sentido. Às vezes o Senhor vai virar para você e vai falar assim: você está pedindo algum milagre, o Senhor está virando para você e falando assim: perdoe alguém, libere alguém, ministre sobre a vida de alguém. Você vai falar: Senhor, o Senhor não está entendendo, Jesus. Presta atenção, quem não está entendendo é você, porque Jesus é o dono da minha vida e da sua vida, e nada foge do controle dele, meu amado. É você que não está entendendo. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Se Jesus te mandou fazer, faça. Se Jesus te mandou fazer, faça. Organiza a sua vida financeira. Ah, Senhor, o Senhor está mandando, Senhor. Eu estou te pedindo para que as coisas aconteçam, um milagre aconteça. O Senhor está me pedindo para abençoar a vida de alguém. Eu não tenho nem para mim. Faça. Pode não te fazer sentido, mas a partir de uma vida em ordem, você será capaz de ver o agir de Deus na sua vida e em cada área da sua vida. Muitas das vezes nós não vemos os milagres de Deus porque a desorganização tem imperado e nós não temos visto o que o Senhor tem feito, mas a provisão tem chegado, os livramentos e a misericórdia de Deus tem se manifestado a cada manhã. Nessa manhã, meu querido, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a tua vida e sobre a minha vida. Chegou livramento na nossa casa, houve misericórdia sobre nós, houve provisão sobre nós. Nenhum de nós aqui o Senhor tem deixado faltar, meu amado. Coloca a casa em ordem, para que você veja o princípio sendo multiplicado. Segunda coisa que você precisa entender, que num princípio de multiplicação, as coisas precisam ser consagradas antes de poder ser multiplicadas. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e o partiu, e em seguida entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Eu preciso que você entenda que o que for levado a Deus primeiro em adoração, Deus sempre vai multiplicar, queridos. Você está entendendo? O que for levado a Deus em primeiro em adoração, Deus sempre vai te multiplicar. A sua vida precisa ser consagrada a Deus. Os seus recursos precisam ser consagrados a Deus. Os seus dons e talentos precisam ser consagrados a Deus. A sua força precisa ser consagrada a Deus. Tudo que você tem precisa ser consagrado a Deus, querido. Sabe por quê? Porque quando você consagra ao Senhor, Ele multiplica, meu amado. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já viveram situações como eu já vivi, de apresentar ao Senhor e consagrar ao Senhor, e o Senhor multiplicar, irmãos. Coisas que você olhava e falava assim: cara, isso já era para ter acabado, e o negócio está lá. Eu tenho certeza que se você consagrou alguns eletrodomésticos seus na sua casa, você os tem até hoje. Se você não tem mais, é porque você já abençoou a vida de alguém, já deu espaço para o novo, mas continua funcionando, porque tudo que é consagrado a Deus, Deus multiplica, meu amado. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos as coisas para ontem. Nós somos muito afoitos, nós queremos usar as coisas primeiro. Nós queremos usar as coisas primeiro. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de serem abençoados por Jesus, o milagre não tinha acontecido. Tem uma ordem. Senta primeiro, dá graças depois. Organiza para que o milagre aconteça e consagra ao Senhor. Recebeu um carro, consagra ao Senhor. A bênção chegou na tua casa, uma bênção financeira, entrega teu dízimo ao Senhor. O Senhor está mandando a provisão, consagra ao Senhor. Teu filho nasceu, consagra ao Senhor. Você vai abrir um negócio, consagra a Deus. Consagra ao Senhor.
Pastor, mas não tem lógica. Não vai ter lógica, queridos. Eu já que falei uma vez. Se você tentar viver pela lógica, você não vai conseguir. Consagre ao Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar nisso. Porque Mateus 6,33 diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Teu salário bateu na conta, meu amado. O primeiro é do Senhor. Eu já falei isso, nessa série de mensagens nós falamos sobre isso. Os 10% primeiros, e a única condição que o Senhor coloca é que os 10% sejam primeiros e dados com alegria e entregue na casa do Senhor. Os 10% primeiro vai consagrar todo o restante. Vai consagrar todo o restante. Consagre ao Senhor tudo que você tem. Consagre ao Senhor tudo o que você tem. Consagre ao Senhor tudo que você tem, queridos. Consagre ao Senhor tudo que você tem. Consagre seu dia ao Senhor. Acorde pela manhã e consagre ele ao Senhor. Talvez você vire e fale assim: cara, 24 horas para mim não está sendo suficiente. Então consagre ao Senhor para que Ele multiplique esse tempo e para que você consiga fazer mais coisas dentro do tempo que Ele está te dando. Mas consagre tudo ao Senhor em nome de Jesus. Consagre ao Senhor. Deem graças ao Senhor. Não almoça sem dar graças não, querido. Não janta sem dar graças. Não faça nada na tua vida sem dar graças. Quer comais, quer bebais, faças qualquer coisa, faças tudo para a glória de Deus. Faças tudo para a glória de Deus. Consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor. Você não usa para que depois você consagra para depois usar. Você primeiro apresenta a Deus. É por isso que nós entendemos, queridos, como nós já falamos aqui algumas vezes, o dízimo nós entregamos na casa do tesouro. Você pode querer, e nós incentivamos que você faça ação social, missões, mas isso tudo você precisa fazer além do dízimo. É a oferta exponencial e a oferta extravagante. Mas antes de você fazer qualquer uma dessas coisas, tanto de dar suas ofertas, quanto até mesmo de entregar o seu dízimo, consagre seu dinheiro ao Senhor, apresente ao Senhor, entregue teu dízimo, porque os 10% santificam o restante dos 90%. Você acordou pela manhã, você quer ajudar todo mundo, ótimo, ajude mesmo, mas consagra primeiro o teu dia ao Senhor. Consagra teus filhos ao Senhor, consagra a tua vida ao Senhor. Não consagra o inferno, consagra ao Senhor. Terceiro ponto sobre multiplicação, que é formidável, queridos. Antes de você multiplicar, precisa ser distribuído. Presta atenção numa coisa. Antes dele ser multiplicado, ele precisa ser distribuído. O texto diz: e em seguida, Jesus entregou os discípulos para que o servisse. Irmãos, você idealiza a cena. Jesus com os 5 pães e os 2 peixinhos. Se você for um cara fleumático como eu, você é um cara muito analista e muito analítico. Olha como é que seria fácil. Jesus dá graça. Uau! Jesus deu graça. E aí, de repente, os 5 pães e os 2 peixinhos se transformam numa multidão atrás de Jesus. Numa montanha de comida. Para pensar. Idealiza a cena. Idealiza a cena. Ó, Jesus orou. Uma multidão. Comida atrás. Vamos lá. Celebramos Jesus. Jesus fez o milagre. Jesus fez o milagre. Jesus dá graça. E depois que Jesus dá graça, Jesus parte. Você para pensar, 5 pães para 12 discípulos. Talvez ele até partiu na metade. Teve um ou outro que teve que dividir um pouco mais. Ele partiu. Com outro, talvez, ele vai e parte de novo. Ele pega 2 peixes, irmãos, e parte. E vai partindo. E vai partindo. E ele vai partindo. E de repente fica um farelo de peixe na mão dele. E aí ele chega para um dos discípulos e entrega um pedaço de pão e um farelo de peixe.
um pedaço de pão e um farelo de peixe. Ai, irmãos, eu não sei se você consegue perceber isso. Ele entrega isso na mão dos discípulos. E como eu te falei, se você talvez for fleumático como eu, analista, você vai olhar e vai falar assim: o que eu vou fazer com isso? Irmão, você para pensar que você precisa alimentar 1.500 pessoas. Se você pegar 20 mil pessoas, dividir pelo número de apóstolos, vai dar mais ou menos isso. Cada apóstolo devia alimentar em torno de 1.500 pessoas com isso. Já parou para pensar, queridos? É com isso, meu amado. Jesus não faz a montanha, Jesus dá isso para os discípulos. Jesus não faz a montanha, Jesus dá isso aqui para seus discípulos, e ele diz assim: alimente o povo. E aí você precisa entender que o milagre não aconteceu na mão do mestre, o milagre acontece nas mãos dos discípulos. Sabe por quê? Porque todo aquele que vive um propósito do Senhor e trabalha pela multiplicação, as suas mãos são abençoadas, e o pouco que tem nela, o Senhor faz multiplicar, e você alimenta multidões, amados. Você alimenta multidões. E eu fico imaginando, irmãos, Tomé olhando para aquilo e falando: cara, eu vou ter que dar isso aqui para 1.500 pessoas. Eu fico imaginando a cara de Tomé. A fé dele já não foi, irmãos. A fé dele já não foi. E aí Jesus, como eu falei, você precisa da obediência. A fé já não foi, mas a obediência empurra Tomé. E aí Tomé vai lá e dá um pedaço de pão. E de repente, quando ele dá um pedaço de pão para alguém, um outro pedaço aparece na mão dele. E ele dá um outro pedaço e o outro pedaço aparece. Ele dá um outro pedaço e o outro pedaço aparece. E ele vai dando, e quanto mais ele dá, mais ele tem. Quanto mais ele dá, mais a cesta dele vai se enchendo, meu amado. Presta atenção numa coisa: Jesus não quer você como um garçom para apenas distribuir aquilo que ele já fez. Jesus quer que você participe da multiplicação dos recursos. Ele vai te dar nas tuas mãos. E mesmo que você ache que é pouco, coloque à disposição do mestre, porque ele vai fazer milagre através da tua vida. Ele vai fazer, meu amado. Vá. Divida. Distribua. Pastor, eu vou ter. Quando eu tiver muito, eu vou fazer. Você nunca vai ter muito. Porque se você faz, quando você já tem, é porque você não vive em Jesus. O mundo faz isso. O mundo faz isso. Não, irmãos. Nós damos, não para sermos abençoados. Nós damos porque nós já somos abençoados. Eu não tenho o que ter para dar. Eu vou dar. E quanto mais eu der, mais eu vou ter. Pastor, depois que tudo estiver bem, depois que eu tiver tempo, eu dou meu tempo para Jesus. Depois que eu tiver recurso, eu dou o meu recurso para Jesus. Depois que eu fizer as coisas... Não, irmãos. Você primeiro faz. E durante o momento, Jesus multiplica. Jesus multiplica, queridos. O milagre vai acontecer na tua mão. E eu, mais uma vez, eu quero liberar essa palavra sobre a vida de vocês nessa noite. As mãos de vocês serão mãos proféticas. O coração de vocês serão corações proféticos. Que tudo que vier à mão de vocês, vocês irão multiplicar e abençoar a muitos. Muitas pessoas irão comer das mãos de vocês. E muitas das vezes vocês verão e vocês viverão milagres como esse, aonde vocês verão e vocês falarão: cara, não vai dar, aos meus olhos não vai dar, mas Jesus vai fazer multiplicar. As mãos de vocês serão mãos abençoadoras e mãos proféticas. E aonde vocês colocarem as mãos de vocês, a prosperidade do Senhor chegará.
frutificará e o Senhor multiplicará, porque a bênção do Senhor é sobre seus filhos em nome de Jesus. Celebra Ele, queridos, porque Ele é digno, aleluia. Ele é digno. Compartilhe primeiro. Compartilhe e você vai ver multiplicado. Distribua e você vai ver multiplicado. Distribua e você vai ver multiplicado, meu amado. E mais uma vez eu digo, se você tiver com o espírito de mamon no seu coração, ouvindo essa mensagem apenas prestando na questão de dinheiro, o seu coração está dominado por um espírito de mamon, e em nome de Jesus eu dou ordem que cesse agora, mas que você entenda que isso se trata de uma vida, e uma vida abundante. Em todos os sentidos. Eclesiastes capítulo de número 11 diz: lança teu pão sobre as águas. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. E aí ele diz: reparta com 7 e até mesmo com 8. Porque você não sabe o mal que virá e o tempo que virá. Distribua, queridos. Distribua. E você vai ver milagres acontecendo. Não espere ter para que você viva isso. Irmãos, eu tenho vivido experiências, lá em casa nós temos vivido experiências fantásticas com o Senhor nesse sentido. A última que nós vivemos agora, vou contar hoje pela manhã. Final do mês passado, nós estávamos em casa, íamos almoçar. Era uma quarta-feira mais ou menos. E Kézia virou e falou: ixi, o gás acabou. Aí você sabe qual é a palavra de sabedoria que todo homem pode dar nessa hora, né? Oremos. Oremos. Foi o que eu falei para ela. Oremos. Já era final do mês, irmãos. Nós não íamos ter condições de comprar. E aí nós fomos, fizemos um lanche, os meninos estavam no colégio, de boa. Irmãos, isso nunca tinha me acontecido na vida. Na vida. E semanas antes, o Senhor nos mandou ministrar na vida de várias pessoas. Sobre a vida de várias pessoas. E nós fizemos conforme o Senhor fez. Mais uma vez eu digo, irmãos, nós não temos. Aliás, nós temos. Só não acessamos ainda. E aí, o Senhor chega, entrega, faz, e nós obedecemos ao Senhor. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós fizemos, beleza. E a Kézia falou isso comigo: entrega. E nós entregamos. E a Kézia chegou e falou: olha, acabou o gás. Eu falei: oremos. Passou, não me preocupei com gás, não me preocupei com coisa nenhuma desse sentido. E fomos, vivemos a semana. Quando chegou no sábado, eu virei para ela e falei assim: eu vou para a cozinha, eu vou cozinhar. Eu vou fazer o almoço. E eu estou fazendo o almoço. E eu liguei o fogo, estou ligando e fazendo as coisas, não sei o quê. E na mesma hora que eu estava diante do fogão, o Senhor vira para mim e fala assim: o gás não acabou? E eu devolvi a pergunta para o Senhor. Eu falei: o gás não tinha acabado? E eu fiquei com essa cara que eu estou para vocês. E eu cheguei no quarto, Kézia estava no quarto em pé. Eu olhei para ela e falei: o gás não tinha acabado? E ela olhou para mim e falou assim: sim, ele acabou. Eu virei para ela e falei: vem e veja o que o Senhor está fazendo na nossa casa. O fogão estava aceso, nós cozinhamos e continuamos cozinhando, e ainda estamos cozinhando. E já teve uns irmãos que foram lá em casa e comeram, foram lá ontem e comeram desse fogo, né? E estão vivendo, e nós estamos lá, e para a honra e glória de Jesus, o gás não acabou, irmãos. Irmãos, talvez você ache que isso pode ser pequeno para você. Cara, mas para mim, isso é Deus virando para mim e falando assim: eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo. Você está entendendo, meu amado? Distribua, porque os milagres acontecem nas mãos dos discípulos. E quarta e última coisa: tudo aquilo que você vive precisa ser testificado com satisfação e com abundância. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram
Queridos, presta atenção numa coisa: propósito nasce no coração de Deus. Passa por mim, me abençoa, mas o final sempre é pessoas. Presta atenção numa coisa: quem vive pelo reino e quem ministra sobre a vida dos outros, sempre vai ter para a sua vida. Sabe por que sobrou 12 cestos cheios para os discípulos? Sabe para quê? Para que eles entendessem que todo aquele que vive pelo reino, sempre vai ter em abundância sobre a sua vida, porque é princípio do Senhor, e o Senhor há de multiplicar todos aqueles que vivem pelo reino. A miséria é para Satanás e seus anjos, mas a abundância de vida é para o Senhor e para todos aqueles que vivem seu propósito de vida, meu amado. Entenda isso. Testemunhe dos feitos e mostre mesmo, e diga: o Senhor tem feito, o Senhor tem sido bom sobre a minha casa, as coisas têm acontecido. Testemunhe dos feitos do Senhor, celebre mesmo, agradeça mesmo. Celebre e agradeça. Tenha abundância. Tenha satisfação na abundância. Abundância não significa desperdício, irmãos. Porque nós não desperdiçamos. Nós não desperdiçamos. Nós celebramos, é diferente. Quem ostenta é quem vive o luxo. Mas quem é da realeza não ostenta. Quem é da realeza celebra. Quem é da realeza celebra, queridos. Quem é da realeza celebra. E nós celebramos o que o Senhor tem feito, as bondades do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem sido bom, as pessoas têm sido abençoadas, o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Então nós celebramos, nós não desperdiçamos, nós celebramos, queridos. Porque como diz Joel 2:24, que esse texto seja sobre a tua vida como uma palavra profética: as tuas eiras ficarão cheias de trigo, os teus tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, diz o Senhor. Que assim como uma única oferta de Abraão, o Senhor fez um grande povo. Assim como uma oferta de Jesus, seu Filho, o Senhor fez uma grande obra de salvação. Através da minha vida e da sua vida, como um vida de oferta, o Senhor possa fazer milagres em nós e através de nós e para todos nós. Porque essa é a beleza do Evangelho. Nós recebemos, nós repartimos e nós celebramos. Porque o Senhor tem nos dado. Nós recebemos, nós repartimos e nós celebramos. Nós não somos daqueles que retêm, mas nós somos daqueles que abençoam a vida dos outros. Nós não somos daqueles que vão dizer assim: eu só vou dar quando eu tiver. Nós já temos, por isso que nós damos, porque nós já somos abençoados pelo Pai, em nome de Jesus. Então entregue seu amor, entregue o que o Senhor está aqui pedindo, faça o que o Senhor está mandando você fazer. Nós não somos do povo que come a semente, nós somos do povo que semeia a semente. A palavra de Deus diz: Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Nós não somos daqueles que comemos a semente, nós somos daqueles que semeamos. Às vezes isso pode nos custar talvez um lugar da nossa razão. Se você for tentar compreender a razão para viver no lugar de Deus, você não vai conseguir. Talvez você vai ter que sacrificar o controle da sua vida e de todas as coisas. Talvez você vai ter que sacrificar o teu controle sobre a tua vida para a obediência ao Senhor. O Senhor está te mandando você fazer e talvez você não queira fazer. Mas eu te digo, o trigo precisa verdadeiramente cair no chão, na terra. E se o trigo não fizer isso e não morrer, ele continuará sozinho. Mas se ele morrer, ele vai dar muitos frutos. Talvez você não saiba o que você precisa fazer ainda. Talvez você nem entenda o que o Senhor esteja aqui pedindo. Mas mais uma vez eu te falar: viva por fé e se mova por obediência, e você viverá milagres na sua vida. E quem crê no Senhor, como diz as suas escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.